Disse que foi a fala do general sobre a fiscalização das urnas eletrônicas ser para inglês ver infeliz e que a parceria entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral sempre rendeu bons frutos, como o teste de integridade com biometria. Aí agora foi a vez do advogado Paulo Cunha Bueno também, que defendeu o ex-presidente, afirmou que um dos crimes de Bolsonaro, que prevê o uso da violência e grave ameaça na tentativa de deposição do Estado Democrático de Direito, não aconteceu. Também falou que implementar o Estado de Defesa e o Estado de Sítio são necessárias decisões colegiadas e que isso não deveria recair exclusivamente sobre Bolsonaro. Por fim, quem falou foi o advogado do general Braga Neto, que reforçou que ele é inocente das acusações. José Luiz Oliveira Lima ainda criticou o acordo de delação premiada de Mauro Cid e apontou que a medida não foi coerente e que não tinham provas, apenas prints de celular. A gente lembra que depois de Alexandre de Moraes, relator do caso, quem fala são os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. E eles vão decidir se acompanham ou se vão divergir do voto do relator. Então a expectativa é que todo esse julgamento seja encerrado na próxima sexta-feira, dia 12 de setembro. Volto com vocês. Obrigado, Márcio Rocha, com as informações direto de Brasília. Portanto, a retomada do julgamento com o voto de Alexandre de Moraes previsto para terça-feira. O Márcio fez aí já um resumo e a gente mostra agora um pouco das principais falas dos advogados de defesa, 4 deles que hoje subiram à tribuna da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A gente começa com a defesa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general 4 estrelas Augusto Heleno. O advogado Matheus Maier Milanês defendeu que o cliente chegou a participar de uma live, mas que negou aí que ele tenha participado de uma tentativa de golpe de Estado. A gente confere agora. E começo pela live do dia 29/7/21. O Ministério Público aponta que a presença do general Heleno nessa live demonstra o seu apoio à crítica às urnas eletrônicas. Se esta sessão fosse transmitida da mesma forma que essa live, todos os assessores sentados ao fundo estariam envolvidos. Pois da mesma forma estava o general Heleno. Ele não se manifestou, ele não falou, ele estava mexendo no seu telefone. Foi isso que aconteceu. Mas para o Ministério Público isso é uma prova indelével de participação. Com todas as vênias, carece de força. Quem falou também foi a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os advogados se dividiram e usaram a 1 hora que tinham à disposição. Uma parte dessa 1 hora foi usada pelo advogado Celso Vilardi. Ele disse que não há provas que liguem Bolsonaro à trama golpista. Essa questão, esse é o epicentro, essa é a pedra de toque do processo. É a minuta e a colaboração. Daí em diante, o que aconteceu com a investigação da Polícia Federal e depois com a denúncia do Ministério Público, é, na verdade, uma sucessão inacreditável de fatos. Porque, na verdade, foi achada uma minuta do punhal verde e amarelo, uma minuta, planilha de uma operação luneta e como todos nós sabemos, ocorreu o trágico episódio de 8 de janeiro. E o presidente, a quem eu estou representando, foi dragado para estes fatos. O presidente, eu vou demonstrar cuidadosamente, tratando da questão da minuta, ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. E não há uma única prova. Eu vejo aqui os advogados trazendo, olha, esse papel, essa minuta, essa questão, esse depoimento. Não há uma única prova que atrele o presidente a punhal verde e amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. Bom, na sequência foi a vez dos advogados de defesa, do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Uma curiosidade que Paulo Sérgio Nogueira ontem esteve justamente, foi o único dos réus a comparecer no julgamento. Hoje ele não foi à primeira turma do STF. Mas os seus advogados lá estiveram. O advogado Andrew Fernandes Faria, ele nessa sustentação oral diz que Paulo Sérgio atuou para demover Bolsonaro de ideias ou de qualquer medida de exceção. Naquele período, Vossa Excelência se lembra muito bem, generais, oficiais generais, se manifestavam nas redes de forma contundente.
E qual era o receio do general Paulo Sérgio no ministro Carmen? Que alguma liderança militar levantasse o braço e rompesse. E por que fez o general Paulo Sérgio? Não, a gente tem que ter unidade contra qualquer tipo de exceção. Eu sou contrário. Isso é conhecido e sabido e vamos mergulhar na prova dos altos instantes. Eu sou contrário. Então vamos todo mundo que falar a mesma língua para dissuadir aqui o presidente. Pra gente vai ver que todo mundo aqui é contrário, todo mundo está falando a mesma língua. Porque o receio do general Paulo Sérgio com alguma liderança militar levantasse o braço e rompesse. É compreensível que às vezes algum comandante de força, estou de saco cheio desse assunto, não aguento mais falar disso, não quero mais falar disso. Tudo bem que o comandante de força está olhando para a força dele. O general Paulo Sérgio tinha a responsabilidade de ser o ministro da defesa. E honrar a memória de Caxias, da unidade das Forças Armadas contra qualquer medida de... Por fim, falou o advogado de defesa de Walter Braga Neto, general, né? Foi feita uma ordem ali de segunda por ordem alfabética, por isso que ele foi o último a fazer essa explanação, essa sustentação oral. O advogado disse que o cliente dele, Walter Braga Neto, estava condenado a morrer na cadeia baseado numa delação premiada mentirosa, se referindo à delação premiada do ex-ajudante de ordens Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Vamos ouvir. E o que tem contra a Walter de Souza Braga Neto é esta delação mentirosa e 8 prints adulterados. E eu vou dizer isso e vou provar isso. Já provamos nos autos. É absolutamente só acusação que fez um discurso muito bonito aqui, muito bem lido, inteligente, evidentemente. Nós estamos falando do Procurador-Geral da República. Não tem prova. É um discurso, é uma narrativa acusatória. Não se pode condenar alguém com base numa narrativa. Há de condenar alguém com base em provas. E o Ministério Público, com o máximo respeito, não trouxe provas nenhuma. E não trouxe provas não por incompetência do Ministério Público, presidente Nani, não por inércia do Ministério Público, é porque não as tem. Aí, as defesas que hoje se pronunciaram, 4 delas, ontem também foram 4 defesas, são 8 réus ao todo, e aí essa primeira parte do julgamento cumprida, portanto, não há sessão na tarde de hoje, porque há sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal. Sessões agora retomam do julgamento na próxima terça-feira, como já dissemos por aqui, e a gente vai acompanhando todos os desdobramentos e trazendo os detalhes ao longo da nossa programação. E olha, tem mais notícia nesta quarta-feira, mais notícia de política, Brasília movimentada, porque após a decisão da União Progressista, que une aí o União Brasil e o Progressistas, partidos que juntam tem mais de 100 deputados na Câmara, mesmo com o ultimato dado a 2 ministros desses partidos, eles continuam no cargo. Celso Sabino, ministro do Turismo, e André Fufuca, ministro do Esporte, seguem, portanto, fazendo parte do governo. Ontem as legendas determinaram que os atuais ocupantes dos cargos entregassem os cargos no governo porque estavam desembarcando do atual governo. De acordo com eles em um comunicado, nunca existiu uma base aliada de fato, foi feito, portanto, o anúncio de rompimento com o governo e determinado que os filiados aos partidos deixassem os cargos no executivo. Os presidentes do União Brasil, Antônio Rueda e Ciro Nogueira, do PP, teriam conversado com os ministros que deixariam os cargos, mas até agora nada aconteceu, embora tenha sido dado um prazo até o final do dia de ontem. Os ministros defenderam em reunião com os presidentes dos partidos que permanecessem no cargo por mais tempo, pelo menos até março do ano que vem, quando é feito o prazo de desincompatibilização dos cargos para que eles possam aí concorrer